Oi pessoal, hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, Heloísa e os Bichos, publicado originalmente na Colômbia em 2009 e no Brasil em 2013 pela editora Pulo do Gato, que disponibilizou online a versão integral. Então se você quiser ler, você pode conferir o link aqui embaixo. E aí que foi o livro lido no clube, Abraçando as Entrelinhas, no mês de setembro. E se você ainda não sabe o que é isso, olha aqui em cima que tem outro vídeo no qual a gente comenta um pouquinho sobre ele. E esse livro vamos falar rapidinho, porque é muita coisa pra falar, mas a gente não vai falar tanto assim, pra ficar aquele gostinho de você lembrar de se inscrever no nosso clube, pra poder conversar muito mais sempre sobre as obras. E aí, vai contar o processo de adaptação de Heloísa após um deslocamento, após uma mudança. E o engraçado é que é um livro cheio de lacuna, é cheio de não informação, cheio de coisas que a gente não sabe. Por exemplo, o nome a gente sabe que é Heloísa porque tá aqui no título na capa, porque dentro não tem, a gente não saberia que ela se chama Heloísa. E a gente sabe que ela se mudou de cidade porque tá aqui atrás, dizendo que ela mudou de cidade, porém a mudança de cidade, se a gente pensar, quando a gente muda de estado, a gente também muda de cidade, quando a gente muda de país, a gente também muda de cidade, quando a gente muda de continente, a gente também muda de cidade. E aqui a gente não sabe de onde ela veio, pra onde ela foi, por que motivo, a gente não sabe onde tá a mãe dela. O que acontece? Tem uma foto em que ela diz assim, eu sinto falta daquilo que ficou pra trás. E daí o pai dela tá segurando uma foto de uma mulher, olhando uma mulher muito parecida com ela, com a Heloísa, então a gente supõe que seja a mãe, mas a gente também não sabe. E a gente fica pensando, mas cadê a mãe? Por que não foi junto? Onde que ela foi parar? O que aconteceu com ela? Ela ficou pra trás, então? Mas eles deixaram pra trás? Ou será que ela faleceu? Enfim, não sabemos. E é um livro cheio de lacuna e é por isso que é tão interessante, porque as lacunas, esses espaços, eles abrem muitas possibilidades de leitura, muitas possibilidades de interpretações. E foi legal no clube ver que cada um teve uma leitura diferente, cada um trouxe uma coisa nova, cada um teve um sentimento diferente quando leu. Uma das questões que a gente pode pensar para começar é a questão da imigração, não só da imigração, mas da migração também. Então, a mudança, o deslocamento dentro do próprio país, principalmente num país grande como o Brasil, não foi escrito no Brasil como eu falei, né? Mas somos leitores brasileiros, né? Então pensando aqui na recepção, aqui no Brasil, um país muito grande, a gente sabe que tem uma assim, infinidade de culturas. Então, assim, a mudança de estado é uma mudança muito grande, às vezes até de cidade, às vezes até de bairro. Então, assim, são esses deslocamentos que causam uma mudança muito grande. E a gente pode pensar, então, nessa questão da migração, na questão da imigração, que é mais tenso ainda, e para tocar num ponto mais sensível na questão dos refugiados. Então, pessoas que, assim, precisam literalmente sobreviver, que saem fugindo e precisam dessa adaptação. Então, esse livro vai contar desse processo e a questão que fica é, Giane, por quê? Por que falar disso com criança? Porque, como a gente vem defendendo aqui no nosso clube, também nesse canal de modo geral, os livros infantis não são só para criança, né? Se são livros de qualidade, eles falam muito da vida adulta também, como a gente pode ver com ele mesmo, né? Só o pouquinho que eu já falei aqui já dá pra perceber que é um livro que, vocês vão ver no decorrer do vídeo, espero que vocês também pensem isso, né? Enfim, podem pensar outras coisas, o que já prova que o livro suscita muitas leituras para quem é adulto também, se você for adulto. E aí, mas ele foi pensado para o público infantil, ele é catalogado, né, que tem na ficha dele, que é uma literatura infantil. Então, assim, mesmo que possibilite muitas leituras para os adultos, ele foi pensado para a criança. E a questão que fica é por que um tema tão sensível para a criança, por que um tema tão pesado? A gente vê na cara da Heloísa como ela tá sofrendo, né? Então ela tem uma cara, até o próprio tom do livro, né? O tom em termos de cor, não tem cores alegres, cores vibrantes, não tem tons mais pastéis, tons mais fechados. E a gente vê essa menina com essa cara de medo, esse tema, como eu falei, tão sensível. Tem uma foto, é uma imagem que é muito, eu ia falar engraçada, mas não tem graça, na verdade. É uma foto em que traz ela dizendo que ela está finalmente feliz, finalmente adaptada. E está dizendo, no texto escrito. Então, no texto escrito traz essa informação. Porém, na imagem, a gente tem ela tirando uma foto com os amigos no colo do pai. Não os amigos, né? Ela está no colo do pai, os amigos estão em volta. E é engraçado porque ela tá muito agarrada com o pai. A Ana Lu que percebeu e contou isso pra gente, que ela tá grudada no pai, como se estivesse com medo de alguma coisa. E ela tá com uma carinha de assustada, uma cara que não é nada confortável. A gente fala assim, mas como assim? Se o texto tá dizendo que ela está feliz, por que colocar uma imagem dela completamente nada confortável, nada feliz? Porque se a gente não tivesse aquela frase, a gente provavelmente não interpretaria que ela tá se sentindo bem. Mas, no entanto, é o que tá dizendo ali que ela tá se sentindo bem. Então a gente fica assim, mas tá bem ou não tá bem? Né? Parece haver um descompasso, parece uma contradição. Será que o ilustrador errou? Acho que não, né? Não sei. O que fica da nossa interpretação? Eu vou trazer pra vocês o que a gente ficou pensando no Clube de Coras, falando dessa imagem há muito tempo. E a gente concluiu que, assim, toda mudança, toda adaptação, ela tem perdas, né? Então, assim, não tem como você não perder. Você perde muita coisa no meio do caminho. Então, existe o luto. Por melhor que seja a adaptação, talvez possa nem ser boa, mas se for uma adaptação boa, se depois você curtir o lugar, nossa, que legal, que bom que eu mudei. Mas existe ainda assim um luto.
porque sempre vai existir o que ficou para trás. E a gente não sabe o que é esse que ficou para trás. Por exemplo, no tema do refugiado, o que ficou para trás são pessoas, né? E não só que você deixou para trás, você, no sentido de, eu quis deixar, mas muitas morrem no meio do caminho. Então, assim, como que a gente vive, né, com esse sentimento de eu cheguei aqui, mas o meu amigo não. Às vezes a minha mãe não, no caso do vídeo, não sabe o que aconteceu com a mãe dela, como eu já falei. Então, esse sentimento, assim, esse sentimento de luto, que é um luto muito múltiplo também, que é o luto no sentido de eu deixei, assim, a minha vida é outra, e o luto no sentido de outras pessoas não podem viver o que eu tô vivendo. Então, outras pessoas perderam a chance por algum motivo. Claro, né, uma das leituras possíveis, né? E aí a gente sabe também que nesse luto muitas vezes aparece a culpa. Então, a culpa da felicidade. Assim, eu estou bem agora, mas será que eu tenho direito a estar bem quando eu sei o que eu deixei para trás? Então, essa culpa que fica ecoando, assim, eu quero ficar bem, mas assim, eu tô constrangida de estar bem. Porque eu me questiono se eu tenho esse direito. Se eu não deveria estar o resto da vida chateada, eu não deveria estar o resto da vida triste. Então, quando a gente perde alguém, quando começa finalmente a se adaptar com essa perda, às vezes nem tem deslocamento nenhum, mas tem uma perda, e a gente começa a ficar meio de pensar, nossa, mas será que eu não devia estar mal ainda? Eu não devia estar chorando ainda? Será que é justo, tá bem? Então, assim, esse sentimento de justiça, de culpa, de luto, tudo isso que é inerente à mudança, a qualquer mudança. E aí, por isso que o livro é muito legal, porque ele fala de um deslocamento específico, a gente não sabe qual é, mas a gente sabe que é de cidade, sabe que há uma coisa pontual, assim, de mudança de cidade, apesar de não saber o motivo, mas a gente pode pensar no livro para trabalhar qualquer mudança. Então, assim, tirar isso, né, a despeito do livro tratar disso, a gente pensa em qualquer mudança passa por esse processo. Você tem um processo de adaptação, que pode ser bom ou ruim, mas você vai passar por essa sensação de estranhamento e depois por uma sensação de familiarização. Como eu disse, que pode ser bom ou ruim, mas você tem esse processo, né? Você tem a sensação de estranhamento e a sensação de familiarização, que é o que acontece aqui no livro com a Heloísa. E aí a pergunta é, né, por que falar sobre isso com as crianças, né? Crianças que são seres tão felizes, tão puros, tão animados, tocar um tema tão sensível, acontece que a gente esquece que a criança está inserida no mundo. A criança está aqui no mundo, como nós, como os adultos, e ela não está imune a nenhum sentimento. Então, isso de a gente achar que a criança só tem que ter contato com assuntos muito divertidos e muito felizes e muito alegres, é um pouco estranho, porque a criança também tem sentimento de estranhamento, ela nem precisa se deslocar para isso, nem precisa ter grandes deslocamentos. A gente sabe que mesmo na família, que às vezes numa ida num restaurante que é um pouco diferente, ou numa festa de aniversário, que tem umas pessoas que ela não conhece, ou conhecer um parente que é um parente distante, que ela não está habituada a ver, a gente sabe que tem essa sensação de estranhamento. Para a criança, acho que talvez até muito mais forte, com muito mais frequência do que para os adultos, e aí a gente fica pensando assim, parece que é proteger eles, né? Eu não vou falar de um assunto que é um pouco problemático, que é um pouco pesado, porque eu não sei como que a criança vai lidar. Gente, como que ela vai lidar na literatura? A literatura é uma escola de emoções. Ali ela vai lidar com você do lado, com você apoiando. É um processo que depois vai ficar tudo bem. Pelo menos esse livro, no final, fica tudo bem. Ela passa o processo inteiro, passa muito de tensão, mas ela fica sabendo que fica tudo bem no final. Ela tem esse conforto. É muito diferente da vida, que a gente não sabe se vai ficar tudo bem. E como é bom a gente ir pra vida já tendo ensaiado. E onde que a gente ensaia? Na arte, na literatura. Então, por exemplo, meu filho agora tem outra idade, né? Mas enfim, meu filho quando tinha 1 ano e meio, a gente foi viajar com ele. E foi muito engraçado, porque chegou na viagem, ele não comia. O sono dele mudou, ele mudou, o comportamento, enfim, era outra criança. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Era uma viagem legal, pra ser animada, feliz, e a criança tá completamente esquisita. E daí eu fiquei pensando, né? Falei pro meu marido, gente, na cabeça dele não faz nenhum sentido, porque assim, ele tinha 1 ano e meio, não tinha noção nenhuma de tempo, não adiantava explicar. Eu tentei explicar pra ele que eram férias, que era passageiro, não entendeu. E aí, que na cabeça dele, o que ele olhava e via? Nada, não via, não via nada conhecido familiar. O quarto dele desapareceu, a vovó dele que ele via sempre desapareceu, as pessoas todas que ele conhecia desapareceram, enfim, tudo desapareceu. E ele tava num lugar estranho, que uma casa bem menor, porque o quarto de hotel é menor do que o nosso apartamento, né? Então, assim, a minha casa agora é pequena, ela é muito mais limitada, e não tem ninguém que eu conheço, e é tudo diferente, e os horários são outros, a comida tem outro gosto. Ficou completamente perdido, ficou completamente inseguro. E, no entanto, nem sofreu um deslocamento assim tão grande. A gente estava no mesmo país, a comida assim era diferente em termos de tempero, porque a comida era a mesma que ele comia sempre, arroz com carne, assim, coisas básicas, não tinha nada já, um outro país com outro tipo de comida completamente diferente. Não. E ele sentiu muito. Ele realmente ficou sem comer, né, porque ele mamava, então foi bom porque ele fosse mamando, mas enfim, foi uma questão assim, que foi engraçado a gente ver como a criança é sensível a esses deslocamentos. Então a gente vê no livro todo esse processo. Então imagina assim, você habituar a criança a ler, quando se ela nunca tiver passado por uma mudança, ela vai ler aquilo e vai internalizar aquilo, vai ter aquilo como um ensaio para a hora que ela for viver uma dificuldade, uma adaptação, ela lembrar, né? Olha, esse caos não é para sempre, esse estranhamento não é para sempre, uma hora essa sensação vai passar. Para ela ter identificação, caso ela esteja vivendo aquele momento, ela vai se identificar e falar, poxa, então que bom, isso passa, né? Uma hora eu vou parar de sentir. Então, tanto assim, a criança que nunca viveu, um dia quando for sentir,
já ter percebido, né, saber que todo o processo, né, que é um processo normal de ser vida, a pessoa que está vivendo se identificar e saber mais pessoas passam por isso, é normal que eu sinto, então tem o conforto de saber que vai acabar, tem a sensação de identificação, de saber que é normal, e por fim, tem também a sensação da empatia, sensação não, né? O desenvolvimento da empatia, né? Às vezes você não sofreu deslocamento, talvez nunca vai sofrer, o que é pouco provável, né? Mas enfim, vai que acontece. Mas você ter essa empatia com o seu amiguinho, a pessoa que chega, principalmente criança em escola, em bairro, em grupos, né? Até na pracinha, né? Chega uma criança nova que nunca tá ali, então vai acolher ela, vamos conversar com ela, tentar imaginar como ela tá se sentindo. E nisso, esse livro é muito potente, porque ele traz a ilustração que é, nossa, maravilhosa, magistral. É assim, de uma potência que realmente é difícil falar. Eu quero falar muito sobre ela, não vou, já falei, né? Eu falo um pouquinho só porque eu me empolgo, eu gosto de conversar. Mas, o seguinte, esse livro, ele não traz como outro que a gente conversou no mês passado, né? Pra quem não viu o vídeo, já coloquei aqui o linkzinho em cima, o link embaixo, qualquer lugar tá aí o link. Qualquer não, né? Quis dizer que em vários lugares você pode encontrar o link. O outro, a gente conversou sobre a abertura de novas narrativas, né? Então, propunha narrativas paralelas. A ilustração trazia propostas de narrativas paralelas. Não é o que acontece nesse livro. O que a gente tem aqui não são narrativas paralelas, não são outras narrativas, mas é uma potencialização da narrativa principal, da narrativa mesmo, do enredo, desse processo de adaptação da Heloísa. E é algo muito, muito, muito forte, porque acho que vocês estão vendo aí, mas os personagens são representados por bichos. A maioria é inseto, a gente não chama de inseto, chama de bicho, né, os autores, porque nem todos são insetos, mas vamos chamar aqui para simplificar a maioria de insetos, para vocês saberem que tipo de bicho mais ou menos que é. E é muito potente porque ela diz assim em uma página, eu me senti um bicho estranho. Mas aí você olha, e ela está representada como ser humano normal, e as outras pessoas é que são representadas como bichos, como insetos. Você fala assim, mas se ela que se sentiu um bicho estranho, então quer dizer, não faz nenhum sentido, mas faz total sentido. Porque quando ela disse que ela se sentia estranha, não é porque ela era estranha. Estranhos eram os outros. Porque os outros eram estranhos? Porque ela não se reconhecia neles. E porque ela não se reconhecia ali, ela parecia ser a estranha. Mas não é isso que ela sentia. É assim, eu aqui pareço ser a estranha. Mas eu não me sinto estranha em relação a mim. Os outros é que são estranhos. Então todo esse jogo de quem é que é estranho ali, ela que é estranha, são as pessoas que são estranhas, ninguém é estranho, todo mundo é estranho. E aí que ela se sente estranha, mas ela vê os outros como estranhos, porque ela só é estranha porque ela não se reconhece nos outros. Então eles são estranhos, porque se eles fossem como ela se reconheceria. E aí ela não se sentiria estranha. Então olha como o outro tem interferência em quem a gente é, na nossa construção, e como isso fica claro, concretizado, esse olhar que ela tem para o mundo se concretiza na imagem, nessa representação, e não só na escolha desse tipo, do jeito de representar, de não ser um ser humano, de ser um inseto, de ser um aracnídeo, de ser, enfim, um bicho, como o próprio título indica, mas também a gente pensar, por isso que eu estou fazendo a questão do inseto, para ficar no nosso imaginário, mas pode ser aranha também, enfim, pode ser escorpião, mas a gente pensar assim, o que é isso? Que tipo de bicho foi escolhido? Foi uma girafa? Poderia ser, né? Safari, girafa, elefante, leão? Não, mas não foi. Poderia ser pets? Então, gatinho, cachorro? Poderia, mas também não foi. Por que essa escolha? Porque que são esses animais? Tá passando um ônibus aqui na minha rua, desculpem, tá, pessoal, mas moro numa avenida. O que essa escolha significa? Tem um momento do livro, né, pra gente pensar de novo nessa questão do texto escrito com a imagem, com a ilustração, com a conversa, que ela vai estar numa fila e diz assim, eu era a menor da fila. E é uma imagem que confesso que não agrega nada, porque tem uma fila, você não sabe do que é a fila, e você fala, tá, e daí? Eu era menor da fila. E também não é verdade, porque tem um outro inseto que parece que é menor que ela, que é mais baixo que ela. Assim, ele é menor. Ela fala, eu sou a mais baixinha da fila, mas parece que ele era menor que ela. Então, teoricamente, ele tava voando, mas ele seria menor, enfim. O fato é que ela se diz como menor, sendo ali é menor, né? Além dela ser estranha, ela é menor. E daí você pensa, gente, ela se sente menor do que insetos. O que são insetos, para falar de modo geral? É aquilo que a gente não gosta, aquilo que é asqueroso, desprezível, que é irrelevante, que você não vê. Quando você vê, você já sai com o dedo assim, matando, esmagando, já sai pisando com o pé, já sai chispando, sai com matador de bicho, sai com a raquetinha, sai com o sprayzinho, o que você quiser que você tenha aí na mão. Porque você quer se desfazer daquele negócio, que o negócio não é pra nada, inseto é irritante, faz barulho, é chato, não tem utilidade, é uma coisa inútil, é uma coisa que irrita. É uma coisa insignificante e ela sente menos do que isso, entendem? A representação, quando o ator escolhe representar os outros por esse tipo de bicho e ela diz que ela é menor do que eles, esse é o olhar que ela tem sobre ela. Nessa cultura, eu sou menor ainda do que aquilo que não serve pra nada. E tem uma outra página que ela diz assim, eu não sou tão habilidosa quanto eles.
Então ela realmente sente um nada ali, quer dizer, eu não sou nada aqui, eu sou imperceptível, eu sou invisível, eu não sei fazer nada. Olha a potência do que essa imagem diz pra gente. Em outra página ainda, a gente tem a representação do intervalo da escola, e ela já está tão pequena e tão camuflada que a gente mal enxerga ela. Realmente, a página está sendo representada de longe, então assim, todo mundo tá um pouco pequeno, mas ela tá menor ainda, como sempre. Ela tá muito no cantinho, ela tá muito pequenininha no cantinho, camufladinha, você quase não vê ela. Os outros são bem esparramados, ela tá assim, encostada numa árvore. Então, assim, de novo, a gente vê que todos os elementos do livro, eles foram escolhidos não arbitrariamente, mas eles foram escolhidos ali para estar construindo significado junto com o texto escrito. Então, a gente tem, assim, a disposição na página, o tanto que ela está ocupando na página, o tamanho dela. Então, isso, o tom da cor, a cor que foi escolhida para ilustrar o livro, o tamanho, a disposição. E essa imagem é muito contraposta, fica muito clara essa diferença no final do livro, quando ela diz, agora, finalmente, eu me sinto em casa, né, não sei o quê, cresci aqui. E ela já está adulta, a gente supõe que ela seja uma professora, já comentei sobre isso, e ela está ocupando praticamente a página inteira. Então, isso da gente aprender a ler a imagem, né? A imagem está no canto, está no centro, está grande, está pequena, está de que cor, está que tipo de contorno, tudo isso está comunicando uma ideia. E nesse livro isso é muito forte, porque cada detalhe comunica uma ideia. A gente vê, inclusive, essas informações extratextuais, né? Extratextuais que eu quero dizer extra-narrativa, como eu falei, que ela mudou de cidade, não está na narrativa, que ela chama Heloísa não está na narrativa, e aqui na folha de guarda a gente tem fotos, e as fotos aparecem aqui e aparecem também no final, e são as mesmas fotos, né? Uma integrante do nosso clube, a Dan, que viu isso, a gente não tinha visto, eu e a Ana Lu, e por isso que é muito enriquecedor ler em conjunto, porque cada um vê uma coisa, é isso que é o máximo, e as fotos estão aqui, e daí? Que a Adão percebeu que são as mesmas fotos. A diferença é que nessa primeira página, os amigos são representados como insetos, e nessa ela é que é uma coisa assim, né? Em algumas fotos ela é representada como bicho, e na outra são os amigos que são. É invertido, é trocado. E ela é representada como uma borboleta. Então, o que é a borboleta, né? A imagem até clichê da transformação, né? Então, é a transformação. Então, o que isso também mostra? O que é esse detalhe que passou imperceptível para tanta gente que leu esse livro, mas não passou para Dan? O que mostra, né? A borboleta é aquela que vai sofrer transformação. Então, assim, num processo de deslocamento, numa adaptação, a gente é transformado, porque a gente tem a questão da alteridade, a influência que o outro tem na construção da gente. Por que a Heloísa se sente tão desamparada, né? Eu comentei com vocês da lacuna, essa lacuna, esse espaço, essa falta que está no livro inteiro, a gente tem já na primeira página. Na primeira página diz assim, eu não sou daqui, é a frase, eu não sou daqui. Só que não tem a Heloísa na capa, aliás, desculpa, na página não tem a Heloísa, tem um ursinho. E é um ursinho jogado, você não sabe bem na onde, ele tem uma cara assim de abandonado, desamparado, desespero, assustado. Quando você vira a página, você descobre que é o ursinho dela, é isso que ela segura aqui na capa. Ela tá segurando na rua, ao atravessar a rua ele cai no chão e ele fica ali realmente largado, abandonado, cai no chão. E quando ela diz, eu não sou daqui, com essa imagem, com esse zoom, né, sem aparecer ela, então a gente primeiro que tem essa lacuna de não saber a princípio quem que não é da onde, né? E depois a gente continua com essa lacuna de não saber de onde que é, só sabe quem é. Mas esse ursinho que vai aparecer depois, ele tem de novo, esse subjetivo, esse sentimento dela de desamparo, de abandono que vai trazer ali muito forte. E por que ela se sente assim? Ela poderia, se ela se bastasse, ela poderia se sentir normal. Mudei de lugar, mas tô normal. Mas não tá, ela tá abandonada, ela tá desamparada, ela tá vazia. Por quê? Porque a gente se constrói na relação com o outro. Então, quando os outros saem de perto dela e são colocados outros que ela não se reconhece, ela não se conhece, ela não se constrói. Então é como se ela não existisse direito. Pra gente ver como tem interferência na gente. Não é que eles vão determinar quem nós somos, mas eles vão nos construir conosco. A gente se constrói na relação com o outro. Então quando o outro não tá aqui, ou quando é um outro que eu não reconheço, em quem eu não me reconheço, eu fico perdida. Então olha como esse livro é potente, quanta coisa a gente pode falar dele. E assim, eu vou encerrando, porque senão eu vou ficar o resto da vida falando. E eu quero deixar para vocês lerem, para vocês terem as leituras de vocês também. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, quem já leu, quem não leu, lê lá. Já falei para vocês que ele está disponível gratuitamente. E assim, um livro muito potente, um livro que a ilustração fala demais, um livro que é cheio de detalhes pra gente ficar analisando. Inclusive, eu quero só comentar para encerrar, como cada um tem uma leitura legal, que algumas pessoas do clube comentaram que não gostam de insetos, de bichos desse tipo, e se sentiram também estranhos ao ler. Então era uma coisa assim, ai, que nojo, que esquisito, não tô gostando, tô com um pouco de medo. E eu falei, gente, mas eu adorei, meu filho, a gente adora inseto, a gente achou o máximo, a gente ficava observando os insetos, cada hora a gente quer ver um diferente. Então essa sensação que cada um vai ter, e que é também a sensação diante da mudança, né? Quando você tem uma mudança, você pode ter esse maravilhamento de, nossa, é tudo novo, que delícia, quero desbravar. Ou você pode ter, não, é horrível, é novo, é estranho, não me reconheço. Então assim, o livro, ele faz você se sentir da mesma forma que diante de uma mudança a gente pode sentir.
Então, tanto esse maravilhamento quanto esse estranhamento. E nesse estranhamento, eu lembrei muito de Vidas Secas, porque é um livro que a gente lê. Eu, quando li, eu achei um livro horrível, eu era novinha. Eu falei assim, nossa, que livro ruim, não gostei, mal escrito, me deu uma coisa estranha. Depois que eu amadureci literariamente, eu percebi que era a intenção do autor justamente essa, né? Você se sentir com essa falta, com essa secura, porque é isso que acontece com aquelas pessoas, né? Falta educação, falta infraestrutura, falta um olhar, falta cuidado, falta tanta coisa, falta linguagem, falta água, né? Falta tanta coisa, essa carência que existe, que tá palpável na leitura. A gente lê, a gente sente essa falta, a gente fala, nossa, que duro que é isso. E é o que esse livro faz. Você sente tanto esse maravilhamento dessa profusão de imagem, porque também é um livro que não tem um espaço em branco, ele é todinho cheio, então você pode ficar maravilhado, como é meu filho ler assim, cada, nossa, aqui tem um cachorro, o que teve um cachorro? Não, o que um cachorro significa nessa história? Onde tem insetos e pessoas, tem um cachorro também. Eu não vou falar, né? Vocês interpretem aí e me contem aqui embaixo. Mas o fato é que a gente fica viajando achando o máximo. E outras pessoas do clube se incomodaram, falaram, nossa, eu me senti sufocada, eu me senti um pouco como a Heloísa. Então, eu pensei que essa profusão de imagem, esse exagero de não ter um espacinho em branco, era também para mostrar como que era tanta coisa nova que ela se sentia assim um pouco, sabe, sufocada mesmo, afogada naquele mar de informações novas, é isso mesmo. Então, assim, como que o livro suscita diferentes leituras, dependendo do modo como a gente olha, dependendo do nosso perfil, dependendo, enfim, de tantas coisas. E para finalizar mesmo agora, a Ana Lu lembrou uma coisa muito, muito importante, que é assim, né, o que a Laís Dan, enfim, todo mundo conversando, né, uma conversa, um vai contribuindo, porque a gente se constrói em relação ao outro, então, de modo geral, o que o clube falou, né, que é estranho aquilo que é não familiar, né? Então a gente tem assim, o monstro, o novo, ele é estranho, então ele causa isso que a Heloísa estava sentindo. Mas à medida que a gente vai se familiarizando, que a coisa deixa de ser nova, ela deixa de ser monstruosa também. E aí, que foi o que a Ana lembrou, a questão, o perigo da banalização. Então, quando a gente começa a ver demais alguma coisa que a princípio é estranha, então a gente vai se familiarizando com ela a tal ponto que ela pode se tornar banal. E aí é um perigo muito grande. A gente pensa, aí já é uma coisa que eu vou falar, mas eu fiquei lembrando das situações dos moradores de rua, né? Que a gente passa e quando eles vêm pedir dinheiro no semáforo, ou quando a gente tá passando e vem, enfim, a gente, o que a gente faz, né? Infelizmente, muitas pessoas, né? Aí a gente olha e fala assim, realmente, a situação do país tá horrível. Nossa, tanto desemprego, essa pandemia foi muito ruim. E a gente não consegue mais ter aquele olhar de compaixão, de olhar e doendo, a gente, poxa, uma pessoa literalmente morrendo de fome. E a gente tá o quê? Nossa, realmente, a taxa de desemprego está muito alta. Nossa, não trouxe dinheiro hoje, andei sem carteira, não sei o quê. Como se não fosse uma pessoa literalmente morrendo, gente. A pessoa está morrendo e a gente tá lá assim, nossa, que pena, é mais um. Muitas pessoas passam por isso, que pena, não quer pra abrigo. Entende? Então, assim, às vezes a gente vê tanto aquilo e tem que tomar cuidado para aquilo que não é para ser banalizado, não ser banalizado. Porque pro monstruoso continuar sendo monstruoso, porque em algumas situações é legal você se familiarizar e a gente se adaptar. Então, né, como a Heloísa aqui, eu fui para um lugar novo, eu sofri, eu tive luta, eu tive a perda, mas eu me adaptei, eu vi o lado bom e agora eu tô feliz, é uma situação. Agora, tem coisa que a gente não pode se acostumar, tem coisa que a gente não pode banalizar. Eu termino com esse recado e com essa potência desse livro, não é um recado, né, na verdade, ou talvez seja, enfim, tanto faz, não interprete como quiser, mas a questão é o tanto que esse livro comunica, o tanto que a gente pode falar dele, como a gente pode, assim, viajar sobre deslocamento, sobre mudança, pode ser uma mudança de escola, uma mudança de bairro, uma mudança de país, de continente, pode ser essa banalização, olha o tanto de assunto que um livro gera. Então, leiam para as crianças, leiam livros difíceis, leiam livros pesados, leiam livros sensíveis, leiam diversidade, que é para elas terem repertório não de leitura, mas também para a vida, tá bom?